presidente Traiano, a todos os deputados e deputadas. Bom dia, secretário. Secretário, 3 perguntas. Uma relacionada à concepção econômica do Estado, a outra com relação à transparência e a outra com a execução de modelos do Estado. Eu recebi um artigo produzido por Vossa Excelência, que chama-se Uma Entrevista Fictícia, né, com Keynes, e mais 2 economistas da FGV. Em determinado ponto, numa parte dessa entrevista, uma pergunta é feita assim: essa recessão poderia se transformar numa depressão como a de década de 30? Bom, tem uma resposta, dizendo que o Keynes respondia certamente, tem observado alguns economistas montando céticos essa possibilidade, mas existe. Mas eu quero dizer, ele coloca aqui, que de um lado existem os economistas que acreditam cegamente nas políticas de mercado livre como o melhor remédio. Voltando nessa premissa, secretário, e o senhor fala em recuperação econômica, eu quero saber, o Estado do Paraná vai ser keynesiano e esticar a mão com políticas públicas e usar o seu orçamento para fazer a economia girar, ou vai ser cético, como os economistas, escrito no artigo de Vossa Excelência, em prol do mercado livre? Essa é a primeira pergunta. Quero saber se o senhor vai ser keynesiano ou não. De acordo, isso foi em 2001, mas vale para agora. Segundo, secretário, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência com relação à transparência. Secretário, desde o início do governo de Vossa Excelência, os dados da execução orçamentária não são publicados no Portal de Transparência. O Portal de Transparência do Paraná já não era um dos melhores, mas haviam algumas informações. Hoje nem isso tem. Sei que o senhor vai tentar ligar esse problema ao portal com o CIAF. Ocorre, secretário, que essa premissa não dá mais para a gente tolerar, porque já fazem 18 meses, ou melhor, 540 dias de gestão. E os dados do portal devem ser publicizados em tempo real, como manda a Lei Complementar 131. Semana passada eu cobrei isso do presidente Traiano, inclusive, um outro ponto, o acesso nosso ao CIAF, que vai fazer 1 ano que eu tenho cobrado e a gente não vê. Então está muito distante o discurso do governo de inovação tecnológica, de inovação na modernidade administrativa e de compliance da realidade. Eu gostaria de saber, quanto ao portal de transparência e quanto ao CIAF, como faremos? E agora, com o tocante à prestação de contas de Vossa Excelência, o secretário mostra que a previsão de retração da economia brasileira é grande. Isso certamente vai afetar a arrecadação e, por consequência, a capacidade de gasto do Estado. E vou além, secretário, o resultado que a gente tem hoje do arrecadado ainda é do mês passado, né? O ICMS trabalha com o mês anterior. A crise, de fato, o número do mês que vem vai ser maior, a nossa arrecadação vai ser mais baixa pela execução do ICMS. Em casa, na minha casa, por exemplo, quando a gente não se tem dinheiro, a gente gasta naquilo que é essencial. No caso do Estado do Paraná, o essencial é a manutenção dos serviços, que chegam diretamente à população. Ocorre que, mesmo após estarmos em quarentena, o governador publicou 9 decretos que totalizam 373 milhões, secretário. Desse decreto, um de 45 milhões é do BID, para finalidade específica, ou seja, não pode mexer no CENISO. Os outros deles, 328 milhões, são para asfalto em municípios. Esses decretos são distribuídos na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no SEDU e Logística, com a finalidade de asfalto. Asfalto nos municípios. Sabemos que no ano eleitoral o asfalto faz milagre. Mas esse dia o governador Ratinho discursava para a imprensa dizendo que não é hora de fazer política em ano com a pandemia. Diante desse caos da finança pública, caos gerado pelo desemprego, pelo caos da saúde do corona, por que o asfalto continua sendo prioridade nesse momento? Por que não esses 328 milhões para o programa Comida Boa, por exemplo, aumentar de 50 para 150, ou aumentar o número de pessoas atingidas na distribuição do Comida Boa? Por que não isso para a agência de desenvolvimento, de fomento, para emprestar dinheiro a taxa zero para pequeno, micro e empresas individuais do Paraná? Por que essa opção política? Será que essa pergunta, essa constatação, vai de encontro ao modelo da concepção econômica que o Estado vai adotar, secretário? Fica aí as 3 questões: concepção econômica, transparência e execução que destoa do discurso. Deputado Arilson, eu adoro falar, porque o senhor provoca, mas provoca naquelas feridas. É verdade, é verdade. Vamos analisar. Quando o Keynes escreveu ali em 36, realmente ele revolucionou o mundo na sua percepção, né? Havia
uma ideia corrente de que, na verdade, o capitalismo tinha que expurgar, né, o seu pecado original, e era pelo sangramento das empresas que haveria a retomada, e que não haveria a necessidade de nenhum tipo de intervenção. Aí, o Keynes também tinha pensado nisso anteriormente, quando ele publica o livro e diz assim, se a realidade muda, eu mudo. Né? E ali foi uma revolução na forma de pensar. Mas repara, nós estamos falando, assim, a crise de 2020, ela pode ser intensidade igual a de 1923, pode ser sim. E vamos torcer para que ela não seja, mas pelo menos nos Estados Unidos ela pode ser. O problema é o seguinte, que naquele momento nós tínhamos uma possibilidade enorme de endividamento fiscal por parte dos estados enquanto ente e também da emissão de títulos, né? Porque havia inicialmente um aperto de crédito muito grande. Os estados, eles são proibidos de emitir títulos, não tem fonte de financiamento através da emissão de moeda, eles é na periferia do governo federal. Políticas mais agressivas por parte dos estados, elas barram hoje, primeiro, nas fontes de financiamento, que estão extremamente escassas. O governo federal não abre nenhuma linha de financiamento mais ampla. Ele não tem. Você pode ver o PLP 39, que foi sancionado, foi votado há mais de 20 dias, agora que hoje talvez venha a ser aprovado e vai demorar mais 15 dias para que haja transferência dos recursos. Nesse momento, políticas públicas seriam importantes, no sentido de tentar levar, de alguma forma, apoio, né, às atividades econômicas. O problema é o seguinte, é que a economia mudou. Necessariamente você não tem uma noção qual é o setor, qual é a área de atividade que poderia ter nesse momento impacto. Quando a gente fala assim de asfalto, primeiro são decisões tomadas em 2019 e que é uma hipótese de que levar asfalto, construção, né, para pequenos e médios municípios pode contribuir para a economia local e melhorar a questão da infraestrutura e da logística. No que diz respeito a qual é o modelo de corte de custos, de corte de despesas, eu acho que nós podemos avançar muito, mas principalmente o seguinte, aí eu peço para a Alep que trabalhe junto com o governo do Estado, muito à semelhança da Câmara Federal, com o governo federal, no sentido de viabilizar programas estruturais, ou seja, só é possível a gente ter programas agressivos no curto prazo se a gente demonstrar claramente que no médio e longo prazo nós não vamos comprometer a capacidade do Estado de fazer frente aos programas básicos, tá? Por quê? Porque se nós comprometermos no futuro, o Estado pode vir a colapsar. Ao colapsar, ele entra em uma possibilidade de default e com isso ele leva a economia toda para uma situação de crise como é o Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio Grande do Sul, Estado de Minas Gerais e outros estados da União que foram por um caminho diverso. Eu acho que o seu debate ele é correto na medida da exposição de motivo e ele tem eco dentro do governo do Estado na questão de geração de políticas públicas que possam compensar eventual perda de atividade. Eu confesso o seguinte, eu sou meio cético com relação à possibilidade do Estado, nesse momento, de fazer coisas muito mais agressivas. Né? Por quê? Porque nós temos um compromisso com os investidores do Paraná, que são aquelas empresas que investiram em grandes programas industriais, de manter o Estado saudável. Né? Então, na hora em que a gente comete algum tipo de política que possa ser vista por esses investidores como alguma coisa nociva no longo prazo, eles podem parar os seus investimentos e, com isso, colocar a economia em depressão ou em recessão. Então, existe sempre um dilema existencial. Qual é o tipo de medida que você pode tomar? Se você pode ser agressivo no curto prazo e comprometer o futuro. Eu não sei ainda qual é o caminho, né, no meio termo. Eu só sei que eu fico muito preocupado com o eventual cancelamento de investimentos por parte dos grandes projetos no Paraná por conta de uma percepção de trajetória que não seja sustentável. Deputado Arilson, 3 minutos para a réplica. Secretário, o senhor sabe que eu admiro a pessoa do senhor e respeito as posições. Embora eu discorde economicamente do ponto de análise, da forma de analisar, mas eu respeito
as posições. A minha pergunta, as duas outras partes, eu gostaria que o senhor respondesse para mim, quanto à transparência e contra o que priorizar nesse momento, questão de execução. O senhor coloca que tem dúvidas sobre não priorizar agora os grandes projetos econômicos do Estado. Secretário, na concepção colocada por Vossa Excelência, o senhor trabalha curto prazo com longo prazo. Eu ouso afirmar que nesse momento tem que ser o curto prazo. Primeiro, por conta da relação com o número de vidas perdidas e o efeito sanitário e social que essa crise tem. Claro que tem um efeito econômico relacionado, mas a gente tem aí que aplicar em políticas públicas, principalmente para os mais desassistidos. Na apresentação de Vossa Excelência, o senhor coloca que a primeira parcela da população a ser afetada é a população mais pobre. Portanto, se o governo não construir políticas de distribuição de renda, de geração de emprego e de fomento ao pequeno e micro negócio, a gente vai ter uma situação piorada. Por isso que eu acho que a opção de gastar dinheiro agora, de investir em asfalto, por exemplo, os 328 milhões que eu coloco, ela é inócua, porque ela não acaba fazendo a economia girar dentro do município. Claro que o asfalto é importante, todo mundo precisa de asfalto, mas tem um momento, esse não é. Esse o governo tem que se preocupar em gerar emprego, em sustentar os pequenos negócios que dão pequenos resultados econômicos que mantêm a economia. Nós não podemos usar o que o Guedes usou, que falou que vai perder dinheiro se usar na pequena empresa e ganhar só se emprestar para o grande. Isso, o Ratinho não pode cair nessa seara. Eu sei que ele é aliado político do presidente Bolsonaro e espero que ele não vá no mesmo caminho. O Paraná precisa, de qualquer forma, usar dinheiro público para emprestar para os pequenos negócios do Estado, se possível a taxa zero, e fazer a economia girar. É essa a questão que eu pergunto a Vossa Excelência. E, se possível, secretário, me dê um prazo, uma resposta, qualquer coisa do tipo, sobre a transparência. A transparência é importante. Mesmo que o senhor publique os dados que estão lá, que são usados hoje por Vossa Excelência para conduzir a economia, e eles estiverem errados, é simples, vai lá e corrija. O que não pode é a gente vir para uma prestação de contas sem dado do portal da transparência e sem informação ao sistema. Isso prejudica a análise. Eu me sinto assim, que às vezes eu posso estar cometendo uma injustiça com o senhor de falar de número, que eu posso estar vendo, ter certeza no número. Então, assim, é muito complicado só fazer análise com respeito somente nas informações que Vossa Excelência apresenta. Não que eu duvide delas, longe disso, secretário. É que eu quero dizer que os instrumentos legais que fazem eu chegar a essas informações não tem disponibilidade, fica muito difícil a gente ter como avançar. Então, fica aí essa ressalva para Vossa Excelência. Obrigado, secretário. Deputado, com relação ao item da transparência, a gente conversa sempre sobre isso. Eu pedi para que a Contabilidade Geral do Estado fizesse uma análise sobre as informações que estão disponíveis. E ela foi identificado que todos os deputados estão tem login para entrar com determinada senha. E o que a gente não identificou ainda é o seguinte, qual é realmente o problema tecnológico para acesso à informação. E aí, inclusive, até eu pedi para o presidente Traiano que mandasse os técnicos aqui da Assembleia para visitar a Fazenda, para identificar seja, o porquê que está, se existe, porque realmente o sistema é complexo e às vezes ele não é inteligível. Às vezes ele apresenta informações que são às vezes uma em cima da outra. Então, qual é o problema efetivamente? Se houver necessidade de até fazer uma exposição sobre como usar o formato, como usar as informações, e que no diz respeito à questão da transparência, realmente a dificuldade é muito grande. Mas ainda ontem a Contabilidade Geral do Estado colocou à disposição as informações todas, até o mês passado, disponíveis e estão todos formatados. Vossa Excelência pode até... Se desejar, eu passo agora mesmo o link com todas as informações, estão todas disponíveis em formato de planilha Excel para seu conhecimento, e vamos colocar aqui à disposição da Assembleia Legislativa para passar para todos os... eu entendo, eu já fui controlador-geral do Estado do Rio de Janeiro, eu sei que a questão da transparência é fundamental, mas existe um problema tecnológico realmente sério, que está sendo resolvido pela Celepar e que há uma dificuldade enorme de geração o esforço da contabilidade para fazer frente a essas... também é o seguinte, deputado, não é só problema tecnológico, é também de gente. A Fala que Fazenda não tem gente, não tem pessoas para trabalhar. E infelizmente essas reformas que foram feitas aí ao longo desses últimos anos, elas comeram
pessoal, né? A contabilidade do Estado, imagina, uma contabilidade que movimenta 56 bilhões de reais, tem trabalhando efetivamente com capacidade 6, 8 pessoas. Então existe uma necessidade, uma carência muito grande de recursos humanos, muito grande. Há uma perda de cargos, perda de funções. Então, por exemplo, agora está programado a fazer uma contratação de 20 profissionais só para se dedicar ao novo CIAF, para poder convivência do sistema antigo com o sistema novo, que agora vai ser proibido de haver e fazer, ou seja, vamos ter uma dificuldade de treinar pessoas para que possa desenvolver o CIAF de forma adequada. É uma escassez enorme de recursos, né? Essa é a grande verdade. E mesmo lá na secretaria que as pessoas acham que é rica, não existe pessoas para trabalhar, né? Porque existe uma carência de recursos humanos. Mas hoje mesmo eu vou passar à disposição aqui os dados todos, ok?